bem? Olha nós aqui de novo para mais um vídeo, né? Do Devocional Criativo, nosso terceiro vídeo do Devocional Criativo, a arte criativa de Deus. Então, se você não assistiu o primeiro ou o segundo vídeo, vai lá aqui no canal e assiste o primeiro dia, que foi sobre enxertia. O segundo dia foi sobre o pastor e as ovelhas. E hoje nós vamos falar sobre a jubartes, as mamães jubartes. Então, esse material que nós usamos aqui para fazer o devocional criativo, ele é gratuito, você recebe a folha em PDF, então você recebe acessando um dos grupos lá de devocional criativo, ou no Telegram, ou no WhatsApp, solicita lá o material, quando você entra você recebe o material e você pode imprimir. Esse tamanho aqui que eu estou usando é uma folha de devocional, uma devocional na folha inteira. E esse outro aqui que a Alice está usando, vocês estão vendo, né, gente? Eu não tenho 3 mãos, 4 mãos, tá? Essa outra mãozinha aqui é da minha filha. Meus filhos têm feito esses devocionais criativos comigo, né? De tão didático que eles são, tão bonitos e criativos aí nas artes, né, que a gente produziu, que eles se interessaram em fazer também participar desse. E aí, esse tamanho aqui menor, olha a proporção, chega um pouquinho mais para cá, filha, pode segurar. Esse tamanho aqui, um pouquinho menor, são 2 devocionais numa folha. Então, né, numa folha A4, 2 devocionais. Me perguntaram no outro vídeo qual é a folha que eu uso. Bem, eu imprimo no papel gloss, né, 180 gramas, papel gloss. Então, você pode ver lá o papel gloss lá na sua impressora, mas você pode imprimir no papel fotográfico, no papel adesivo, o papel A4 comum mesmo, né? O chamequinho A4, sulfite A4, pode imprimir no colorido. Esse que está todo em tom de azul, você pode imprimir na folha azul, no sulfite azul. Então fica à vontade, tá? O arquivo é seu, você pode imprimir na cor que você quiser, no papel que você quiser, no tamanho que você quiser, quantidade que você quiser, é tudo seu, todo seu, pode ficar à vontade, tá ok? Essas devocionais, essa série de devocional pode inclusive ser usado aí, né, minha filha está aqui lembrando, na escola bíblica de férias, na classe de crianças, né, para fazer oficinas de devocional criativo, de tão criativo que ela tá. Então, filha, fala aí boa noite pro pessoal. Boa noite. Tudo bem? Ela estava ansiosa para fazer essa das baleias. Né, filha? Sim. Eu gosto muito de baleia e eles acabaram ficando influenciados aí por gostar das baleinhas, né? Eu gosto muito de falar, de estudar, de ler sobre baleia, assistir sobre baleia. Inclusive, na folha de PDF, você tem lá essa novidade, né, dos nossos materiais desse devocional, que são esses botões direcionáveis. Esse aqui é o QR Code que está lá no seu PDF. Então, quando você imprimir, você pode colocar aqui, né, a sua lente de leitor, né, de QR Code, e ir direto para um link onde tem um vídeo sobre as curiosidades sobre as baleias. Lá no seu PDF tem, no arquivo, uns botões lá que você clica e ele vai direto também para o link da música, que pode ser a música que você vai colocar de fundo no seu devocional criativo desse daqui da Jubarte, ou também você pode assistir lá o vídeo das baleias, né? Então, esse é o nosso diferencial desse material nesse momento, tá bom? São as novidades desse material. E nós vamos começar, e falando em novidade, ontem eu já comecei a falar com vocês sobre a novidade. No vídeo anterior aí você já deve ter visto alguns produtos do Mente Bíblica. E a gente está assim produzindo mais algumas novidades. Então você vai aguardando aí que no final dos vídeos eu vou falando aí sobre esses produtos, né? Ontem eu mostrei as camisas, hoje eu já vou mostrar para vocês os outros produtos aí que a gente vai disponibilizar exclusivo do projeto Mente Bíblica. E na sexta-feira
eu vou liberar aí o link, o cupom, para você adquirir qualquer um desses produtos com descontos assim especiais, tá certo? Então, vai lá, participa, assiste e entra aí, né, depois no site, que vai ficar valendo aí por um tempinho, para poder você conseguir aí esses descontos aí para o material aí do Mente Bíblica. Mas vamos ao nosso devocional. A folha de hoje, né, que nós vamos usar é a folha da Jubartes, eu já mostrei. E aí na folha da Jubartes a gente tem as figuras. Então aqui já é recortado porque por causa do tempo, né, para a gente aproveitar o tempo do vídeo aqui. Mas o ideal é que você corte depois da leitura. Então primeiro lê o texto bíblico, depois a gente faz o recorte. E aí, nesses recortes, a gente vai conversando com Deus a respeito desse texto bíblico. O momento de devocional criativo não é o momento de você fazer petições, não é o momento de você orar por outras pessoas, não é o momento de você falar dos seus problemas para Deus, não é esse o momento. O momento de devocional é um momento de devoção a Deus, ou seja, de reconhecimento da santidade dele, da alegria de estar perto dele, do prazer de sentar e conversar com ele, então de ouvir a voz dele também, né, o direcionamento dele. Então esse é o momento devocional que diferencia do nosso momento lá de oração, né, intercessão, e também do nosso momento de estudo bíblico para pregar, para dar aula. Esse é o momento em que a gente lê a Bíblia, conversa com Deus, e aí ele vai falando. E nesse devocional da série Arte Criativa de Deus, a ideia, o objetivo é te mostrar que em volta temos muitas artes do Senhor, né, das coisas que ele criou, das coisas que ele fez, que podem nos ensinar no relacionamento com ele, no relacionamento com outras pessoas, no relacionamento com os filhos, né, com a nossa família. Então, esse é o objetivo dessa série de 4 dias da Arte Criativa de Deus, que para todo lado que a gente olha, Deus fala com a gente, basta a gente ouvir, né? Basta a gente ter atenção. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, nós vamos ler o texto do Jó 28, que é o nosso texto. Jó 28, tá bom? Aqui a minha... Chega mais pra cá, a sua pequenininha que tá fora da câmera. Aí, ó, né? A minha mamãe de baixo com o filhotinho e o da Alice tá aqui. E nós vamos ler, então. A minha Bíblia é a Bíblia, a Mensagem. Então, ela não tem os versículos separadinhos igual às Bíblias comuns, né? Ela tem uma carta inteira, blocos inteiros. Então, aqui no primeiro bloco, por exemplo, ela vai do versículo 1 ao versículo 11. Depois ela vai do 12 até o 19 e assim ela vai fazendo essas divisões. A Bíblia da Alice é NAA, né? Nova Almeida atualizada, é a NAA, e ela tem as divisões certinhas dos versículos, e a nossa linguagem é diferente, mas acaba fazendo a gente entender melhor o texto lendo lá e lendo aqui na minha. A dela é a Bíblia que ela tem para levar para a igreja, para a escola bíblica, para o culto. Então ela não tem, ela faz até os devocionais criativos, as artes aqui, algumas artes, pinturas e tudo nela, mas não pode exagerar, porque essa é a Bíblia dela de levar para a igreja. Então é importante, assim, é interessante ter 2 Bíblias, né, pelo menos, uma só para o momento devocional, que aí você pode fazer as artes, pode colar em cima do texto, pode fazer colagens. Ela vai ficando grossa também, né, vai tendo papeizinhos pro lado de fora aqui, ó, as coisas, né, vou mostrar para vocês aqui em cima, olha a minha aqui em cima, tá vendo? Vai tendo muitos marcadores. E aí ela acaba ficando pesada e grossa. Então ela usa, pode mostrar, filho. Ela usa o livro de devocional dela. Então ela vai fazer uma parte na Bíblia, que eu vou ensinar vocês a fazer a arte bíblica, o Bible Journal na Bíblia, e o devocional criativo no devocional dela, que eu vou fazer numa outra Bíblia,
que é a Bíblia Note, que tem os espaços para fazer a devocional, tá ok? Essa aqui não tem espaço, o espaço é natural da Bíblia aqui, mas ela não é uma Bíblia para devocional criativa, mas a gente pode usar assim também. Então vamos lá, vamos ler o texto de Jó 28, do 12 ao 19, mas você vai ler aí o texto de Jó 18, 12. Vamos ler ele todo, filha, né? Porque é a nossa referência. Vamos ler ele todo? Então é de 1 a 28. Isso, vamos ler ele todo. Eu vou ler do 1 ao 11, depois você lê do 12 ao 19, tá? Como é a marcação da minha, tá bom? Isso. 20 a 22, né? 23. Isso aí, a gente vai fazendo, tá bom? Vamos lá. Sabemos que há minas de prata, é o título, né, primeiro. De onde vem a sabedoria? A minha é. Isso. Tá. Elogio da sabedoria. Elogio da sabedoria é minha, de onde vem a sabedoria? Sabemos que há minas de prata e como o ouro é refinado. Sabemos que o ferro é extraído da terra e o cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás do minério. Escava no escuro sufocante. Bem longe da agitação e das pessoas, abrem um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras e entre rochas pepitas de ouro. Nem o explorador conhece o caminho e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Vai, filha. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Orfim, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que a das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. Então, é o 20 a 22. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está tão bem escondida que não importa quão profundo cave, não poderá ser encontrada. Se perguntarem aos mortos, dirão: só ouvimos boatos a respeito dela. Vai, termina agora. 23 a 28. Deus lhe entende o caminho e ele é quem... Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, ele viu a sabedoria e manifestou, estabeleceu e também a examinou. E disse ao ser humano:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afaste-se do mal, é o entendimento. Muito bem, o temor do Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal é ter entendimento. Muito bem, o nosso texto fala a respeito da sabedoria que só o Senhor conhece e que a sabedoria ela está nas coisas mais profundas e mais secretas que o homem tenta descobrir o tempo inteiro. E esse texto de Jó 28, ele fala a respeito de 2 lugares bem profundos. Um é debaixo da terra, aonde o mineiro, escava, vai lá fazer escavações, procurar minérios, e o outro é da profundidade do mar. E o texto diz, que tanto num quanto no outro, por mais que o homem procure muito, o homem não consegue encontrar sabedoria lá. Mas no final do texto, lá nos versículos finais, ele diz assim, mas Deus concentrou-se na sabedoria, certificou-se de que tudo estava estabelecido, então dirigindo-se aos homens disse, aqui está. Ou seja, Deus, ele se concentrou em espalhar a sabedoria nas coisas simples, porém difíceis de serem observadas se a gente não tiver muita atenção, se a gente não se concentrar. A mesma coisa é a Bíblia, filha, sabe? Porque a Bíblia, a princípio, todo mundo diz assim, a Bíblia é muito difícil de entender. É muito complicado de entender a Bíblia, é muito difícil ler a Bíblia, eu leio e não consigo entender a Bíblia. Ou até diz assim, a Bíblia não é coisa para criança, porque é muito difícil, né? Ficam impressionados, como é que uma criança entende a Bíblia? Mas toda vez que a gente se concentra na Bíblia, se concentra em ler, em estudar, a gente faz como esse mineiro que vai escavar até a profundidade da terra para achar o minério. A gente faz como os mergulhadores fazem para descobrir a profundidade do mar. A gente faz como os pesquisadores fazem para descobrir até onde vai a força do vento. Então, todas essas ciências, que o homem descobre, acabam por revelar que a Bíblia, quando a gente tem o zelo e o cuidado e a habilidade de se dedicar a ela, nós também encontramos sabedoria para entendê-la, para conhecê-la, para conhecer mais a Deus. Então, só no rasinho, só andar aqui pela terra e tal, por cima da terra, a gente não acha minério, a gente tem que aprofundar. Só nadar na piscina, a gente também não descobre os grandes peixes, os grandes corais que Deus fez debaixo do mar, lá no profundo do mar. Então, só quem mergulha, só quem vai no profundo, só quem escava, só quem desce, só quem procura é que acha. Só tem um versículo também, Se a gente procurar, a gente vai achar. Então, o nosso texto, que a gente vai trabalhar o Isaías, Jó 28 todo, mas o nosso texto vai ser no final. Eu não sei, filha, qual é o seu versículo aí. Mas é o estabeleceu, não. Depois concentrou-se na sabedoria, certificou-se de que tudo estava estabelecido. Deve ser o 27. Então ele viu a sabedoria e manifestou-se, estabeleceu-se e também examinou. Então, dirigindo-se aos homens, continua. Aí é o 28. Isso. Então, e disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afaste-se do mal, é o entendimento. Muito bem, a gente vai marcar, então, a gente vai destacar o 27 e o 28. Nós vamos fazer primeiro o Bible Journaling, tá? Então, o Bible Journaling é uma arte na Bíblia. Então, a gente vai fazer o fundo do mar aqui representando. Então, primeiro a gente vai destacar o texto, pode destacar com lápis. Você tem outro lápis azul aí para me emprestar? Tem azul escuro. Pode ser. A gente vai destacar o texto para a gente não pintar ele. A gente vai pintar todo o restante da página da Bíblia, mas não vai pintar ele. Então, vamos lá. Esse versículo 27 e 28. Só assim, marca bem em volta da onde está o texto. Aqui. A profundidade do Senhor. Pensa no fundo do mar, que é o que a gente vai trabalhar com as mamães Jubarte.
Por que a mamãe jubarte me chama tanta atenção? Porque as jubartes, elas vivem no alto mar, sabe? Elas precisam do alto mar, elas precisam ficar lá no alto mar para reproduzir, para se alimentar, né, com quantidade, né, suficiente. Ela precisa ficar no alto mar, mas tem um período na vida dela, que é o período que ela tem o filhote, que ela ela abre mão de ficar no alto mar para ficar na costa, para ficar na costa da praia, perto da beira da praia, que é o período em que, ó, as partes de baixo assim do texto faz um pouquinho mais gordo para parecer sombra, ó. E aí é o período que ela tem os filhotes, sabe por quê? Nós descobrimos, né, filha, que o filhote da jubarte não nasce sabendo nadar. Ele não nasce sabendo nadar. Mas como que um peixe não nasce sabendo nadar? Pois é, o filhote de baleia não nasce, principalmente da jubarte, não nasce sabendo nadar. E aí, ele não pode ir para a profundidade, lá para o profundo, porque ele não consegue, ele se afoga. É isso mesmo, gente. O filhote de jubarte se afoga. Sabe, a baleia foi feita para viver no mar, mas até que ela aprenda a viver no mar, né, passe o período da vida dela aprendendo no mar, ela corre o risco de se afogar. A primeira coisa que eu aprendi que me chama a atenção para a sabedoria de Deus, ensinando para a gente, é que nós fomos criados para viver a glória de Deus, né? Para vivermos junto de Deus, para vivermos os planos de Deus, mas por causa do pecado, mesmo tendo sido criado para isso, nós não conseguimos viver para isso até que a gente aprenda de novo a viver para a glória dele. Lá no jardim, Adão e Eva todos os dias conversavam com Deus, né? Todas as tardes conversavam com Deus. E é bem possível que Deus falasse com Adão e Eva a respeito de como viver para a glória dele. E aí, hoje, Deus também fala com a gente. Então, a gente vai pega seu lápis, filha. Me dá o meu aqui. Pega seu lápis, a gente vai marcar o mar aqui, ó. Vamos marcar o mar. Cadê o seu 28? Aqui, ó, tem que ser um pouquinho acima do seu texto. Pode marcar aqui tudo, ó. Aqui em cima, a gente vai fazer aquela ondinha. Não tem problema, porque a gente vai pintar pra cima também. Ó, vamos fazer a ondinha do mar aqui, ó. Como se fosse uma ondinha do mar. Nossa, que... Tá. O meu tá até aqui. Isso, o meu tá nas duas páginas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Também a ondinha do mar. Tá, vamos fazer a onda do mar. Olha, Deus, ele ensina pra gente como viver na glória dele. Para que a gente não se afogue, para que a gente não se assuste, não se espante, não viva o que não é para viver, achando que está vivendo certo. Então ele dá todas as instruções. Isso, vamos fazer, porque até aqui a gente vai pintar, daqui para baixo a gente vai pintar tudo. Então só não vai pintar dentro do texto, o texto vai ficar branquinho, tá? Então pode pintar. Eu vou usar a marca texto, essa aqui é marca texto, tom pastel, que mancha um pouquinho a folha atrás, por isso que a Alice não vai fazer na dela com marca texto, mas né, ela dá para aguentar aqui na folha. Então, cuidado na hora que você for pintar aí, não pinte de canetinha, né, não pinte, é melhor pintar de lápis de cor, giz de cera. Tem azul escuro. Olha, Deus, ele experimenta, Deus, eu vou botar a folha aí embaixo, para não manchar além da folha, né, manchar as próximas folhas. Vamos lá, então. Eu vou usar esse aqui também. Pode pintar. Quer o apontador? Pode ser. Deus, ele ajuda a gente. Também é tom pastel. Isso, Deus ensina pra gente. Então, a primeira coisa linda que Deus ensina com as jubartes é que antes da gente ser lançado no marzão de toda a vontade dele, a gente precisa aprender
a se relacionar com Ele. Se eu não me relaciono com Deus, se eu não sei lidar com Deus, se eu não tenho comunhão com Deus, fica difícil, né, gente? A gente acaba ficando amedrontado, ficando assustado, ficando apavorado com todas as coisas que Deus tem pra gente. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus para que as coisas aconteçam. Ai, gente, olha, tem gente que tem dó, tá, de pintar a Bíblia, mas é prazeroso demais, porque você pensa, é um texto que fala da profundidade do mar, da profundidade da terra, né? Então, é um texto que fala que é lá que a gente enxerga a sabedoria de Deus, foi lá que Deus estabeleceu a sua sabedoria, e que a sabedoria de Deus, aliás, que a sabedoria que o homem procura está em temer a Deus, porque só alguém poderoso para fazer a profundidade da terra produzir minérios, a profundidade do mar produzir seres com vida, né? E que seres lindos, né? Quando a gente vê, não tem como não se encantar com a criação de Deus no fundo do mar, né? Não tem como não se encantar com a jubarte, com as baleias, com tudo com a dimensão delas e tudo que elas representam na profundidade do mar, né? Eu gosto muito de tubarão também. Tubarão também ensina coisas lindas. Eu digo que um dia eu ainda vou nadar com os tubarões aqui, né? Eu vou nadar com os tubarões, porque tubarão também tem muitos ensinos pra gente, né? É um caçador, é um animal predador, mas é um animal predador consciente, né? Ele não é um predador que destrói tudo e qualquer coisa que vê pela frente, como o ser humano muitas das vezes faz, né? Mas ele é um predador consciente, né? E ele é também um responsável pela manutenção da existência aquática, né? Do equilíbrio no fundo do mar também. Então, não é sobre ele que a gente está estudando, é sobre a baleia, mas o tubarão também ensina muitas coisas para a gente. Mas as baleias, né, no caso a jubarte aqui, que é específica, a jubarte ela tem uma característica, assim como nós. Qual é, filha, da individualidade? A jubarte... na ponta da cauda de cada baleia é um padrão, né? São várias cores. Então, o preto e branco, né? Ela tem uns pontinhos brancos na cauda, né? A nossa aqui é azul, né, filha? Mas a baleia jubarte é preto e branco. É azul, claro e escuro. Isso, mas a baleia jubarte de verdade, ela tem o rabinho, né? As pontas dos rabos preto e branco. Preto, né? Com os pontinhos brancos. E o que tem nesses pontinhos brancos, filha? Que eles é igual às nossas digitais, né? Eles são diferentes, esses pontinhos. Não tem isso, não tem nenhuma baleia. Não tem nenhuma baleia que tem os pontinhos iguais. Que tem os pontinhos iguais, é como as girafas, né? Que a gente já viu também. Que as girafas também, né? Tem as zebras, né? Não tem a mesma lista, né? A gente olha e acha que é tudo igual, né? Porque que as baleias são todas iguais. São pretas e brancas. Isso aí, mas... Zebra, tá? Isso, mas as baleias não são todas iguais. Não são irmãs gêmeas. Elas têm, e mesmo que fossem, né, irmãs gêmeas, que na verdade não dá para ser, porque a baleia jubarte só tem um filhote por vez. Por vez. Então, né, não dá para ter irmão gêmeo, né? E ela só tem um outro filho quando o outro filho já está... Isso, já está pronto. Independente, né? Já está pronto. O interessante da baleia é que ela... Tô falando muito hoje. Pode falar, filha. O interessante da baleia, que a gente leu aqui, tava estudando sobre a baleia, que ela só tem 1 ano para ensinar os filhotes tudo. A mergulhar, a nadar, para ficar mais solto. Porque minha mãe disse que senão o mar congela. Aí como é que ela vai ficar sozinha? Não tem. Porque aí a mãe tem que se proteger e ainda proteger o filho. Não dá. Isso, ela só tem o período do verão, do inverno, no caso, né? Do inverno, onde ela, quando inverna lá, né, na região que ela vive, ela vem para a costa mais quente, né?
E aí, para produzir o... Para de fumar. Não. Ela vem para a costa mais quente para produzir para que os filhotes cresçam, né? Para que os filhotes ganhem a gordura necessária. E aí, depois vai vir o inverno para cá de novo, né? Então ela precisa ir para o outro lado do continente. E aí se o filhote não aprender tudo a sobreviver no mar sozinho, a nadar, né, mergulhar, se alimentar, se ele não aprender tudo em um ano, ele não aguenta a viagem de volta para o continente dele. E aí ele pode morrer mesmo no meio do mar, porque a mamãe jubarte tem que ir embora, tem que ir, né? É uma questão de sobrevivência. É uma questão assim, é vida, ou é o filho, ou é a morte dela. Pois é, e ela tem que ir. Assim, se ela morrer, o bebê vai morrer também. Ele não vai ter. Pois é, ele não vai saber sobreviver sozinho, então ela larga ele lá e vai embora, né? Então ela não pode ficar também, né? A gente tem essa questão, né, da baleia muito interessante também, que é essa questão de que ela fica o tempo necessário. Nenhum movimento da baleia durante esse 1 ano do filhote é um movimento inútil, sabe? Ela não perde tempo. Tudo ela ensina, até brincar com os filhotes é ensinar, né? Eles precisam pular, saltar da água para poder respirar e também para soltar as cracas, né? Que é como se fossem os piolhos, os carrapatos, né? Gente, achou que só a gente pega piolho? Pois é, né? Os piolhos das baleias. E eles precisam pular na água com muita força para soltar essas cracas. Porque senão baixa a imunidade deles e eles não ganham a gordura necessária. Então o que a mamãe jubarte faz, filha? Ela brinca de pular, né? Ela joga ele para o alto para que ele pule, né? E salte na água com força e bata na água com força. Ela salta também e pula, né? Para poder incentivar ele, né? Então a mamãe jubarte faz essas coisas com o seu filhote, né? Eu acabei de pintar o meu, vou mostrar a vocês. Ó, esse aqui é o verso da folha, ó. Ó como é que fica, tá? Parece que pintou. Parece que pintou também, né? Por isso que a Alice não pintou o dela de caneta, tá? Porque ela tá pintando com lápis de cor para não ficar manchado. Mas eu não tenho problema, porque a minha é de devocional mesmo, né? E se eu for fazer alguma arte, eu faço aqui em cima desse azul mesmo e fica lindo, né? Mas o azul é aqui, o mar é aqui. Tá aqui o texto separado do que a gente vai ler. Gente, o meu tá demorando 1000 anos. Pode pintar, filha, não precisa demorar, né? É bom que descansa, relaxa. Que é uma das coisas que a mamãe jubarte faz também. Ela relaxa. Ela relaxa, filha, lembra? Ela fica numa posição para descansar, que é a posição cauda, assim, ó. Ela descansa, né? E só os baleias adultos conseguem ficar assim. Só as baleias adultas. Os filhotes não ficam, porque senão os filhotes morrem afogados, né? E eles não conseguem ficar também assim. É que eles não ficam muito tempo debaixo d'água. Eles têm que ficar e depois pular para voltar para a água, porque eles não conseguem respirar. Isso. Sozinhos. E ó, as baleias não cospem água pelo buraquinho que sai da cabeça da cabeça dela, né? É o respirar delas, né? Elas respiram. Elas soltam o gás carbônico, o oxigênio, né? Na verdade, lá. E aí com gotículas d'água e parece que é aquele borrifado de água, né? Que é lindo. Lindo, mas elas não jogam água, elas jogam oxigênio, né? Ou seja, ainda produzem ar para o mundo, para a humanidade. Toda vez que a gente mergulha em Deus, a gente volta soltando ar para a humanidade também, soltando de Deus para a humanidade também. Olha que lindo nesse ensino da baleia, né? Toda vez que a gente mergulha em Deus, na palavra de Deus, a gente volta à superfície cheio do oxigênio de Deus, cheio do ar de Deus, né? Expelindo o ar de Deus para todos os lados. Então, é outro ensino também da baleia, né? Outra coisa interessante da baleia também, que a gente aprende com as baleias jubartes, com a profundidade que Deus colocou de sabedoria
não de sabedoria na baleia, não é a baleia que tem sabedoria, mas a sabedoria está no comportamento da baleia, ou seja, de olhar e observar que Deus fez ela fazer essas coisas para que algum dia, né, no dia de hoje, a gente parasse e pensasse na baleia, na relação da baleia com o ambiente dela e a nossa relação também com Deus, né? Então, na profundidade aí da baleia, a gente, dos estudos, né, sobre a baleia, a gente vê isso também. E aí ela faz essa posição caudal, olha que linda, a gente vai colar aqui, né? Colar aqui. Não, lá em cima, já na superfície. Isso, aí depois de pintar, então... Está pronto, gente, um passe de Está pronto. No meu aqui, eu vou colar esse daqui, né, da baleia na profundidade. Antes da baleia na profundidade, eu vou pintar a parte de cima de amarelo. Vê se tem aí o giz amarelo, filho. Aqui eu vou pintar a parte de amarelo aqui, ó. A parte do céu, né? De amarelo aqui. Então, isso é Bible Journaling, gente, tá? É quando você faz a arte toda na página da Bíblia, né? Faz todo o trabalho artístico na página da Bíblia. Então, quando a gente só cola as figuras e faz as anotações, é o devocional criativo. Quando faz a arte, na Bíblia toda, assim, né? A pintura, tem gente que passa gesso incolor. E aí depois que ele seca, pinta com guache, pinta com aquele lápis pincel, né, aquarelável, né, o lápis aquarelável também, lápis cor aquarelável. E aí passa, né, e aí quando passando o impermeabilizador, né, no caso que é o gesso incolor, você consegue encontrar só na internet. Eu nunca consegui encontrar fisicamente, só consigo ver em lojas na internet o gesso incolor, tá? Então, você passa o gesso incolor, ele permeabiliza a folha. É bom que não manche a folha de trás, tá? Então, não faz essa mancha na folha de trás e ela fica mais resistente também, porque a caneta, mesmo sendo tom pastel, a caneta solta, né, um líquido e amolece o papel. Então, amolece o papel, ele fica mais molinho, então tem que ter muito cuidado para não rasgar na hora de escrever, na hora de colar, tá? Então tá aqui, ó, pintado, tá bom? Vou deixar o papel aqui embaixo, ó. Tá certo? Essa aqui também é a caneta tom pastel, também é amarela, né? E aí, vou colar aqui, ó, esse rabinho aqui, né, a cauda, né, da mamãe Jubarte, para lembrar exatamente essa questão de que a mamãe Jubarte, ela faz essa parada caudal, né, que é o nome dessa parada da baleia. Tanto macho quanto fêmea fazem podem ser por diversas razões, né, porque os estudiosos veem que eles fazem por diversas razões, para acasalamento, os machos, né, para atrair as fêmeas, a fêmea para afastar o macho, né, enquanto ela está no período cuidando do seu filhote, então ela fica assim porque aí o macho não consegue encostar perto dela, né, mas para amamentar também, que é mais fácil, porque Mas eu posso colar aqui, olha? A mama... Abrir, ó. Sim, ó. Pode, filha, pode fazer então. A mama da baleia fica assim, perto da cauda dela. Pode sim, só tem que botar mais para dentro da água, né? Corta uma linha aqui, ó. Faz só uma linhazinha. 2 linhas. Não, corta uma só. Isso.
Corta no movimento da onda, filha, assim, ó. Seguindo a ondinha, isso. E aí, tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a baleinha, tá vendo? Movimento caudal. Legal, né? Caudal. É, né? Caudal. Caudal. E aí a glândula dela mamária, né, pra amamentar, fica aqui perto. Fica pertinho da cauda dela, da ponta da cauda aqui. Então, ela desse jeito, o filhote consegue mamar e não precisa ir lá pro fundo, né? Não corre o risco dele afundar, né? Porque ele não sabe nadar. Então, assim, ele tá no rasinho, ela consegue fazer ele mamar e ter necessidade menor de ir para a superfície e respirar, né? Então, ele consegue mamar por mais tempo. Também é a sabedoria, né, de ter cuidado, né, com os mais frágeis, daqueles que dependem da gente também, ter paciência, né, com quem depende da gente também, quem está à nossa volta, ter esse cuidado, né, com as pessoas, ser delicado, né, Alice, ser delicado com as pessoas à nossa volta. Porque já pensou, se a mamãe já tô dando mamar, ainda tem que ficar pensando se eu fico de ponta cabeça, de lado, do outro, né? Mas ela se preocupa com os mais novos, né? Com o neném, no caso dela. Eu vou colar aqui em cima, né? Pode colar aqui do ladinho também, ó, do texto. Cola aí. Isso. Vendo lá? Ficou muito legal também. A gente vai pegar a caneta agora, preta. Vai pegar a caneta preta, isso, a canetinha preta, né? Eu vou fazer com a caneta marcador de CD. A sua é menor, pode fazer com essa que é mais fina. A Alice vai fazer com essa fininha aqui, ó. Tá? Que o desenho dela é menor. E a gente e essa posição é a posição de descanso, cuidado. Então, eu vou escrever aqui dentro, ó. Descanse. É a posição de descanso. Eu vou aumentar ali. Descanse. Vou escrever aqui, ó. Cuidado. Com os outros, tá? Então é o descanso, cuidado com os outros, né? É o momento dela também, os machos fazem essa posição, alguns machos, né, foram observados pelos pesquisadores, fazendo essa posição porque eles cantam, eles emitem um som para que a baleia fêmea escute melhor. Então ele fica nessa posição, porque aí ele consegue atingir o mais profundo lá, né, o mar, lá, uma profundidade maior do mar, e ele consegue cantar e não ser atrapalhado pelos ruídos de cima. Então, né, pelos ruídos da superfície. Então, eles usam também de esperteza para fugir dos ruídos da superfície. Então, ele enfia a cabeça lá no profundo do mar para poder fazer. Então, ó, a gente vai colocar aqui também, ó, fuja dos ruídos. Fuja dos ruídos. 2 ruídos. Fuja dos ruídos, né? Fuja dos ruídos que te atrapalham a louvar ao Senhor, a cantar para o Senhor ouvir, a ser ouvido por Deus, né, também. Fuja desses ruídos, busque a profundidade para se afastar dos ruídos, né? Então essa posição aqui nos lembra isso. E aí a gente vai colar, então, eu vou colar, né, do Dalice vai ser no devocional lá. A gente vai colar, pode pegar o seu livro devocional e colar o jubarte lá em cima, ó, vou colar jubarte aqui em cima, ó, tá bom? Vou colar jubarte pra gente lembrar que esse estudo é das jubartes, certo? Você faz parte.
Pode passar cola, né, mãe? Cola. Pode passar cola no livro. Tem uma característica nas jubartes também, que as jubartes, as mamães jubartes, né, ficam na costa. É um lugar mais raso, né, para ela. Mas para o filhote é ideal. Cria grandes berçários, né, para elas, para os filhotes. E tem uma característica nelas, que elas escolhem esse lugar por causa dos corais e dos recifes. Os corais e os recifes afastam os predadores, sabe? Os corais e os recifes afastam os predadores. Então a gente tem aqui os corais e os recifes, né? A gente tem os corais, a gente vai recortar esses corais. E vou aproveitar para mostrar, né, como é que a gente recorta. Ó, aqui são vários corais, eu não vou usar eles todo preso assim. Eu vou soltar um por um. Então eu solto primeiro, ó, não precisa cortar certinho. Depois solto o outro, solta todas as imagens. É isso que você vai fazer na sua folha de recorte, ó. Você vai soltar todos eles, não tenta recortar já fazendo as voltinhas não, tá? Guarda a ansiedade aí, recorta, separa primeiro. Ó, separou. E aí depois você, uma por uma, você vai cortar em volta aí fazendo movimento. Não precisa ser juntinho da linha, porque tem muita voltinha. Não precisa. Pode ser um pouquinho mais distante. A tesoura fica reta, fica parada, né, na verdade. E você vai virando, ó, o papel. O papel é que faz os movimentos. Por quê? Porque tesoura não é lápis. Então, tesoura não tem que acompanhar a linha. Tesoura tem que cortar. É para isso que tesoura serve, sabe? E o devocional criativo faz a gente respirar enquanto corta. Então, toda a tensão do será que vai recortar certo, a gente transforma essa tensão no respirar. Então, a gente vai respirando enquanto corta. E eu quero pensar com você sobre esses corais, né? Sobre esses corais que a baleia mamãe jubarte procura. Não é um lugar mais confortável para ela, mas é o lugar mais seguro para ela não perder o que ela tem de mais precioso. Mostra aqui, aí, ó, da Alice, ó, isso. Para ela não perder o que ela tem de mais precioso, que é o seu filhote. Então, ela abre mão do conforto, do que é confortável para ela, que é o mar, né, o mar aberto, para ficar ali perto daqueles recifes, daqueles corais protegendo. O que nós temos que ter de mais precioso é a sabedoria que Deus nos dá. E aí a gente precisa abrir mão do nosso conforto, do que é prático, do que é óbvio. Eu não consigo fazer o meu momento devocional, porque eu tenho que acordar muito cedo. Eu não consigo fazer o meu momento devocional, porque à noite eu estou cansada. Eu não consigo fazer o meu momento... Então, o que você tem de mais precioso é a sabedoria que Deus te dá através da profundidade da sua palavra, do mergulhar na sua palavra. E aí, como a baleia jubarte nos ensina, que a gente precisa abrir mão do que é prático para a gente, do que é óbvio, para guardar o que tem de mais precioso. Então, abra mão da praticidade, né? Mas dá muito trabalho ficar recortando. Mas eu não tenho paciência para ficar. Quando eu leio, eu durmo. Não, então, leia de pé, né? Faça o recorte, porque o recorte te desperta quando você manuseia, né? Aí a tesoura e as colas e as cores, os desenhos, te desperta, então também te ajuda. O devocional criativo
te ajuda a se manter acordado durante o estudo da palavra de Deus também. Então, lê o texto bíblico e pensa nele fazendo, colando, marcando, escrevendo, pesquisando sobre o assunto, né? Porque aí você vai se manter acordado e ativo. As águas perto do Recife do Coral, elas são águas mais quentes, né? E isso relaxa o filhote, relaxa o filhotinho lá, né? Então, e ele precisa relaxar para gastar menos energia, né? As águas mais quentes, mais geladas, faz ele gastar muita energia. E aí ele acaba gastando gordura. E ele não pode gastar gordura, porque ele tem que engordar para poder conseguir fazer a viagem no mar aberto. Então, a mamãe leva ele para lá para ficar mais quentinho, mais confortável, né? E lá é melhor para ele se alimentar mais. Então, esses momentos de tranquilidade, de calmaria, né, de paz, que os momentos devocionais proporcionam, são momentos em que você vai aprender mais, né? Então, a gente canta, né, filha? Minha filha tá aqui cantando, vocês estão ouvindo, né? A gente canta, a gente pinta, a gente lembra de músicas, né, filha? Que fala do assunto, a gente conversa. Então, é interessante, você pode fazer sozinho, você pode fazer com alguém, né? Com seus filhos, netos, seu esposo, né? Você pode fazer. Mãe, acabei de cortar. Já cortou tudo aí? Cortou até primeiro que eu. Eu tô no último aqui, viu? Que meus filhos... No outro vídeo, o Pedro cortou primeiro que eu. Agora foi ela, cortou primeiro que eu. É mais espertos que eu cortando aqui, né? Não, é porque eu não cortei igual ela, assim. Cortei arredondado, assim. Olha lá, ó, da Alice, deixa eu mostrar. Ó, olha que recorte mais bonitinho, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, e agora a gente vai colar. Quer que mostre esse? Também pode mostrar, filha, bota aqui, ó. A Alice também. Ó. Azul, assim, aqui. Aí, aqui, ó. Isso. Os outros, vocês também já viram. Isso. Vamos lá? Vamos colar, então? A gente vai colar os corais na Bíblia, né, mãe? Na Bíblia agora. Vai pra Bíblia de novo. É um vai e volta. O seu porque é no livro, né? Mas eu vou comprar uma Bíblia pra fazer essa devoção. Vai sim. Ó, a gente vai colar aqui, ó. Não tem muito espaço. Vou colar nos espacinhos que a gente tem, tá? Esses que são maiores, cola na ponta. Eu vou colar aqui. Esse aqui. Quero ir mais fundo. Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Muito bem. Tudo que eu mais quero é te ver. Enquanto a tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz encontra o meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Enquanto a tua glória e poder, tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Isso aí. Vou deixar esse aqui pro... Vamos lá? Já fez aí? Já montei o meu, ficou assim. A gente tem aqui um pedacinho de fita adesiva, que é mais tape, né?
com esse aqui é meio tecidozinho com azul de bolinha branca. Vou dividir com a Alice. Vou dividir a minha fita com a Alice. Dividir. Fazer uma bandeirinha assim, ó. Eu sei fazer bandeirinha. Pode fazer aqui então, ó. Fazer uma bandeirinha. É aquela de bandeirinha, tá? Assim, é. Ó, fez a bandeirinha aqui, ó, no meio. É super fácil fazer a bandeirinha. Não é? Quando eu aprendi, foi fácil. Assim, ó. Isso, muito bem. E a gente vai colar aqui na pontinha, aqui, ó. Só Eu pra posso dar colar porque não tampa nada. Isso aí. Só pra dar um charminho. Um charme. Sabendo que não é uma aula de arte. Isso, né? Isso não é uma aula de arte, não é um trabalho de arte. Mas solta tudo? Sim. Isso não é um trabalho de arte, né, Alice? Então, Toda vez que eu quero colar tudo que tem no papel na Bíblia, minha mãe fala que não é um trabalho de arte, e sim é uma forma de falar com Deus. isso e tudo. Pela arte, né? Isso aí. E tudo que a gente faz aqui, depois quando a gente abrir a Bíblia, a gente vai lembrar, né? Nada é solto aqui, né? Então, por que a gente botou o mar aqui? Porque a gente está estudando sobre a profundidade do mar, né? Do exemplo da jubarte, quanto a jubarte. Bota aqui, ó, no cantinho. E aí vamos colar. Eu tampei o 21, o 22 e o 23, Não tem problema. sei lá até onde vai até aqui. Caiu um negócio seu lá, ó. Ai, meu Deus, eu tô aqui. Bota pro meio aqui pra você. Você já sabe onde você vai colar? Bota aqui pro meio pra não cair. Meio. Aqui, ó. Meio que um padrão. Não dá pra pegar com a caneta lá, não? Caneta? Vai pegar. Então vamos colar. Volto, gente. 2 minutos. 1 minuto. Você não pode fazer. Esse dos corais, né? Deixando o lugar seguro, né? O lugar confortável. Como a gente cantou. Isso. E vamos para o lugar onde a gente vai encontrar essa paz, né? Com Deus, essa segurança com Deus. Para que o que é mais precioso não... Eu coloco cola, mãe? Não, né? O que é mais precioso não se perca. Mas coloca cola? Oi? Pode passar, mas passa pouquinho cola lá na ponta. Faz assim, ó? Não, que não vai tampar tudo, vai ficar cola sobrando, né? Você vai passar cola na pontinha Vai passar cola na pontinha e vai botar lá na pontinha. Vai economizar fita. Não, porque é muito pequenininho pra passar fita. Obrigada. Aí. Aqui é no meio. Também tem a folha adesiva, né? Que é mais fácil. A folha adesiva é maravilha, né? Imprimir isso na folha adesiva, depois só ir tirando. Mas eu não gosto muito de imprimir na folha adesiva, porque às vezes eu não quero passar, não quero que tenha cola nele todo, só na pontinha. Mas aí você corta. Mas aí a folha adesiva não dá, né, filha? Não é igual, acho que a gente... Isso, aí eu não gosto muito de imprimir na folha adesiva, não. Então, aí você não quer colar a ponta toda, né? Que nem a minha baleia aqui, ó. Minha baleia mexe o rabinho. O meu também. Se ele tivesse baleia folha... se move. Isso, se ela fosse folha adesiva, ia colar tudo de uma vez, né? Não ia ter jeito. Não ia ser 3D. Isso aí. Nem ia deixar a gente ler o que tá escrito embaixo, né? Então, vamos lá, continua.
Botar aqui, ó. A minha mãe tá colando os corais todo. Eu tô colando só um pouquinho, caso que eu levo pra igreja. Aí pra ler os versículos, Isso aí. é só tirar assim, mas pra ver. Vermelho já não deu muito jeito. Eu tentei, mas... Toma aqui, ó, cola. Eu colei arredondado, que é só puxar, mas esse vermelho eu colei errado. Colei errado. No primeiro vídeo eu tava tão quietinha, agora... Vamos. Aí. Tudo bem, então aqui tá tudo colado. Eu vou colar esse meu aqui mais pra cá. Eu vou colar essas... A gente tem aqui também nas imagens essas aqui, ó. A minha são bem pequenas. Isso. Eu acho que você pode colar esse no seu devocional. Não, se você pôr na Bíblia, não põe não. Então tenta achar o espaço aí, mas eu acho que já tá tampando o texto. Aqui, ó, tem esses espaços aqui. Então vê se vai caber antes de você colar. Aqui, ó, vai, ó. Negócio. Só vai tapar os versículos. Isso, aqui, ó. Ou na terra também dá, ó. Eu queria separar ele. Ah, pode separar? Pode ser, tem que separar, ué. Não, é com eles três. Viver longe do teu amor, Ó, Senhor. a gente vai escrever aqui também o que a gente aprende com esses corais, né? Porque como eu falei, tudo no devocional Tem um sentido. tem um sentido, não é um trabalho de arte sair colando tudo e qualquer coisa, né? Você cola as É um imagens. jeito de aprender, divertido, né? Um jeito divertido de aprender a palavra de Deus. Isso, mas e depois quando você olhar, você tem que lembrar os ensinamentos que você teve ali, né? E você aprendeu com tudo. Estrela. Errado. Nós todos nós temos Deus. Uma conchazinha. E aí o que que a gente aprende aqui com os corais, do que a gente falou aqui? Tá me perguntando? Tô. E a gente aprende primeiro. Primeiro a gente aprende a buscar os lugares mais tranquilos, né? Nem sempre é o mais cômodo, nem sempre é um lugar que traz uma comodidade pra gente, Mas posso botar aqui, olha? mas a gente tem que procurar um lugar Olha, tranquilo mãe. para ouvir, sim. E pode colar, que não vai tampar nada não, olha. Isso. Não tampar nada não. Ouvir a voz de Deus. Eu vou escrever. Pode. Eu vou escrever aqui embaixo. Me presta a caneta. Laranja? Essa aqui. Não, essa aqui. A preta toda sua. Ah, não. Vou escrever com a canetinha azul. Ó. Vou escrever aqui, ó. Busque. Os lugares e aqui nós vamos colar essa balinha com a referência bíblica, né? Eu vou colar ela aqui no meio, pegando as duas páginas. Fazer a marcaçãozinha aqui. Quando você assistir ao vídeo,
né, no material, você vai descobrir muito mais informações sobre a baleia jubarte. E aí, com certeza, Deus falará ainda muito mais com você, como falou comigo, como falou com a Alice, né, como conversou com a gente aqui hoje. Porque a sabedoria do Senhor é alcançado naquele que se dedica, naquele que busca, né, com profundidade. Então, busque, procure, leia, estude, dedique tempo, né, para mergulhar nos ensinos de Deus. Talvez a gente, como eu, você nunca tenha mergulhado, né, com as baleias, mas hoje, estudando a Bíblia, a gente consegue ir lá na profundidade e reconhecer toda a dimensão dos ensinos que o Senhor deixou ali impresso no mar. E quão bonito é o mar, né? Que bela arte criativa é o mar, né? Que beleza é o mar. Então, é impossível não assistir ou quem tem a chance de mergulhar, né? Não ir lá na profundidade e perceber e ser tocado, né, pelo grande amor de Deus no momento da criação aí desse espaço que é o mar, né, que é a profundidade da terra. Então, quão bonito é tudo que tem lá, né? E Deus deixou aí pra gente impresso, né? Deixou aí impresso essa arte criativa dele. Então, que Deus abençoe. E mostrar para vocês aqui, eu uso essa caneta corretiva para fazer esses pontinhos brancos, né? Então, que também dá um toque na arte todo especial. Faço aqui, ó, né? Como se fossem as bolinhas, né? Ter só um cuidado para não furar a página, né? Tá? Vou pegar outra aqui, eu acho que essa a caneta corretiva, né? Você sacode, aperta um pouquinho a ponta, ela vai sair a tinta, aí você consegue fazer, tá? Dá um toque especial, né? Dá um diferencial aí no seu trabalho artístico, ok? Que Deus continue falando ao seu coração, Deus continue conversando com você a respeito aí desse animal, né, tão exuberante e tão didático que é a baleia jubarte. Deus, muito obrigado, porque toda a sua criação nos ensina os seus propósitos, nos traz ensinamentos a seu respeito, nos traz ensinamentos ao nosso próprio respeito também, daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajude a buscar os lugares que tenham paz, que tragam paz, mesmo que eles sejam desconfortáveis, mas que a gente procure esse lugar, ó Deus, encontre esse lugar para poder guardar aquilo que é mais precioso, que é a Tua palavra, que é o estar contigo, estar com o Senhor. Nos ajude a descansar, nos ajude a cuidar uns dos outros com delicadeza, como a baleia faz com seu filhote. Nos ajude, ó Deus, também a fazer distanciar dos ruídos que nos atrapalham a nos comunicar melhor com o Senhor e com o próximo. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.